paz do Mestre esteja nos nossos corações hoje e sempre. Nós vamos hoje apresentar para vocês, logo de início, um pequeno vídeo. Esse vídeo ele nos emocionou muito. Ele foi recebido através do WhatsApp. Essas tecnologias que eu vivo falando que a gente não pode abusar delas, porque elas são boas até uma medida, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que conviver com as pessoas. E esse vídeo eu aí fui atrás, ele também está no YouTube. É só vocês botarem lá, vocês vão encontrar o vídeo fácil para vocês tanto baixarem, quanto para vocês poderem mesmo ali escutar, porque vale a pena ver e rever esse vídeo. Então eu vou pedir para vocês que assistam assim com toda a atenção, com toda a paciência e especialmente com todo o coração. Vamos aproveitar aquilo que é bom que a gente acha então na internet. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso. Eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade,
Quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Eu acho que podia fechar o computador e ir embora para casa, porque a palestra já está feita, né? Vai sobrar pouco para eu falar. Mas, como eu tenho que dizer alguma coisa para vocês, vamos partir daqui para algumas reflexões, né? Primeiramente, eu tentei arrumar um sinônimo para Ubuntu, já que é uma palavra sem tradução, uma palavra difícil, né? Mas eu arrumei como sinônimo viver o coletivo. Pode ser? O que vocês acham? Né? Como toda palavra, ela tem um antônimo, ou seja, um contrário. Esse contrário, eu pensei, refleti e achei que poderia ser egocentrismo. Pode ser? O que vocês acham? Então, Ubuntu, viver o coletivo. E viver o coletivo, então, seria amar a todos os seres como Jesus nos ensinou. Concordam? Tá fácil, né? O vídeo foi rico em exemplos da gente viver com o outro, da gente compartilhar, partilhar, respeitar, ajudar, conviver, amar. E aí eu não posso deixar de fazer outra coisa a não ser provocar vocês, né? Eu pergunto então, como estamos vivendo coletivamente? Bom, o contrário, abandonar o egocentrismo seria então reconhecer que nós não somos o centro do universo. Nós temos essa mania, esse hábito. Nós não somos o umbigo do mundo. Não somos. Deus não criou tudo isso só para nós. Criou para nós, não só para mim, né? Eu não sou o centro. Existem outras pessoas à minha volta. E muitas delas estão sofrendo. Não sou só eu que sofro, eu sofro? Será que eu sofro? Se a gente pudesse pesar, botar numa balança, será que eu sofro? A gente tem o hábito de dizer: olha pra... Não, tão bonitona, ela não sofre, ela não passa nada. Quem sofre sou eu. Será? A gente não pode medir o sofrimento do outro apenas por olhar o outro. Às vezes, aparentemente muito ricos ou muito poderosos e profundamente sofredores. A gente não pode julgar. Então, lembre-se, cada um que diga para si, eu estou dizendo para mim, né? Eu não sou o centro do universo. E para que eu progrida, eu preciso dos outros. Então, eu vou novamente provocar vocês, porque eu gosto só de provocar, né? E como eu não tenho muita coisa para fazer, eu tenho que provocar bastante vocês, né? O vídeo já falou tudo, então tem que provocar vocês. Como é que nós estamos vivendo?
egocentricamente? Deus vem tentando nos ensinar, desde o início dos tempos, né, a viver coletivamente. O homem sai das cavernas, começa a viver em grupo, são tantas as evoluções, depois vai correndo o tempo, vem os feudos, mas aquele feudo, aquilo que é fechado, tem uma coletividade ali dentro, e a coisa vai se ampliando. Desde lá de trás, os pensadores pensaram na polis, que é a cidade, e vai vindo os tempos, e nós continuamos na coletividade. Então a gente não precisa, né, se preocupar de dizer assim, será que isso está certo? Por que eu tenho que conviver com as pessoas? Está claro, né? Isso está desde o começo dos tempos acontecendo. E Deus quer nos ensinar isso, viver coletivamente, né? Aliás, é viver coletivamente que nos torna seres humanos, que nos faz evoluir e ser superiores, né? Ser espíritos melhores, espíritos superiores, à medida que a gente, então, convive, aprende com o outro, partilha com o outro. E Deus tem usado uma metodologia especial para nos ensinar isso. Interessante a metodologia que Ele usa. Quem é que pode arriscar? Quem acha que... Qual é a metodologia? Quem sabe? Quem pode me ajudar? Não ouvi nada, ninguém vai arriscar. Gente, me ajuda, o vídeo disse tudo, eu preciso da ajuda de vocês. A nossa família já é. A nossa família? O casamento. O casamento? Não. Eu tenho três delegado de policial. Tá? E agora estou perdido, sozinho. Preciso de ajuda. Mas o senhor está no melhor lugar para receber ajuda. Aqui é uma casa onde a gente trabalha a fraternidade. Vindo aqui, com certeza vai receber ajuda. Com certeza. Não vai receber, com certeza já está recebendo, né? Mas falaram da família, isso e aquilo. Tá certo, são metodologias que Deus nos dá, né? Nos oferece para que a gente possa crescer. Mas ele usa uma metodologia muito interessante, né? E eu busquei lá na questão 622 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os espíritos assim: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? A resposta foi: indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então vejam só, a metodologia que Deus tem utilizado para nos mostrar que a gente precisa conviver, que a gente precisa compartilhar, que a gente vai aprender e crescer com isso, são os exemplos. São esses seres superiores que ele nos envia periodicamente para que a gente possa, então, olhar para esses seres e copiar a sua maneira de agir, né? Então, nossa intenção de hoje, né, no primeiro momento, é incentivá-los a viver o modo Ubuntu. E, ao mesmo tempo, homenagear 3 seres fantásticos que Deus nos enviou como exemplo, né? E fica aí a dica. Vamos seguir o exemplo desses seres e eu vou mostrar para vocês como eles viviam do modo Ubuntu. Então, o primeiro deles nasceu no dia 2 de outubro de 1869, na Índia. Um ser que viveu exatamente aquilo que ele pregou, né? Chamou-se Mahatma Gandhi. Na verdade, esse não é o nome dele. Gandhi, sim, mas ele tem um nome bem grande na frente, né? Vamos dispensar isso. Mas Mahatma é um título que ele recebeu
Maha grande, Atma alma, a grande alma, né? Foi um ser, né, que esteve entre nós para nos mostrar que a gente pode vencer o mundo sem armas, né? Então, fazendo um parêntese aí, do Oriente vieram muitos seres especiais, né? O Oriente é rico em conceitos que nos afastam do egocentrismo, né? Que nos afastam do egoísmo. Mahatma Gandhi foi então um dos idealizadores e fundador do moderno Estado indiano, que até aquela época então era uma colônia da Inglaterra. E vocês sabem como é uma colônia, né? Totalmente explorada, tanto a nível físico, das suas preciosidades, das suas propriedades materiais, ouro, pedras, como os seres humanos eram explorados, né? E então Gandhi percebendo tudo isso, né, resolve que pode libertar o seu país, né? Através então de dois princípios. Gandhi viveu, e ele viveu esses dois princípios, e ele libertou o seu país sem se afastar desses princípios. E aí eu quero falar para vocês assim, ó, muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente dá uma desculpa assim, ó. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu trabalho com determinada coisa que não me permite viver assim, fazer assim, né? Então, como uma pessoa consegue libertar um país, mas sem deixar de usar dois princípios principais, né, na vida dele, que é a verdade e a não violência. Ele nunca foi violento e ele nunca deixou de falar a verdade. E ele conseguiu o que ele quis. A gente tem essa mania, não tem? A gente, não, eu não posso fazer isso porque o meu trabalho não permite. Eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, eu não posso fazer assim, eu não posso fazer essa... Eu não posso falar a verdade sempre. Por que não? Desculpa do nosso trabalho? Não, né? Então, se é o trabalho o causador disso, muda de trabalho. Mas não deixa de falar a verdade, né? Então, a ahimsa, a não violência, é um princípio ético-religioso, né? Utilizado muito pelas religiões orientais, pelo budismo, pelo hinduísmo, né? Que consiste, então, em rejeitar toda a violência e respeita absolutamente a todas as formas de vida. É o Ubuntu. É Jesus que chorava quando apedrejavam as prostitutas. Ok? E Satya, a verdade, também é um princípio ético-religioso, né, que consiste na rejeição de toda mentira. Gandhi, ele saiu da Índia cedo, ele foi estudar na Inglaterra, em Londres, e lá ele se formou em Direito e foi exatamente para onde? Para a África do Sul. Talvez Gandhi tenha conhecido, além da sua questão religiosa do seu país de origem, da Índia, ele talvez tenha conhecido lá na África do Sul o Ubuntu, né? Ele viveu 20 anos na Índia. Esses 20 anos que ele viveu lá, ele lutou pelas minorias, né? Lá na África. Mas ele vendo o seu país ainda dominado, ainda sendo colônia, então ele volta para a Índia para trabalhar pela liberação da Índia. E a independência acontece. Né? E ele trabalhou num programa com 5 pontos. Olha que interessante os pontos que Gandhi já utilizava naquela época. O programa dele era igualdade, nenhum uso de álcool ou drogas, unidade do hindu com o muçulmano, porque na Índia tem muitos muçulmanos, né? Então a unidade dos dois povos, a amizade e a igualdade para as mulheres. Gandhi era feminista, pasme, né?
Gandhi já era feminista. Então, gente, eu tive um presente de Deus esse ano. Eu pude estar onde Gandhi esteve. E quero contar essa experiência para vocês com muita humildade, com muito carinho, porque assim é uma coisa que é indescritível e que quem tem a oportunidade não pense duas vezes, né? Entrar na casa que ele viveu é uma emoção tão forte que a hora que eu pus o pé dentro da casa eu comecei a chorar até a hora que eu saí de dentro da casa. É uma energia tão forte, tão arrebatadora. Ao mesmo tempo você chora porque você tem vergonha do que você ainda é hoje, com tanto ensinamento, o que você ainda faz. Então você chora de vergonha, tá? E você chora ao mesmo tempo de emoção em poder pisar onde aquela alma santa pisou, né? Então assim, é indescritível, né? A força é indescritível. E essa casa é no meio de Delhi, que é uma cidade extremamente barulhenta e tumultuada, e ela fica entre um jardim, e só adentrar naquele jardim parece que você não escuta mais barulho nenhum à tua volta. Parece que você está num outro plano, né? É assim, é uma experiência especial, né? Então, Gandhi dizia: não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Como é que a gente vai trabalhar pela paz se a gente estiver afastado do mundo? Dá certo isso? A gente precisa estar vivendo com as pessoas, né? No dia 3 de outubro, temos o nosso segundo homenageado de hoje. Nasce em Lyon, na França, 1804, Hippolyte Léon Denis Rival, o grande codificador da doutrina espírita, né? Ele estudou a Pestalozzi. Ele se tornou um dos melhores discípulos de Pestalozzi. Rivail dedicou-se à luta para democratizar o ensino público lá em 1800. E democratizar o ensino público já era um modo Ubuntu de vida. Ele estava preocupado com a sociedade, ele estava preocupado com aqueles que precisavam estudar. Vejam quando o espírito é iluminado, ele é iluminado. Olha a preocupação dele lá em 1800, né? E o professor Rivail, quando codificou a doutrina espírita, poderia continuar usando o seu nome famoso na sociedade parisiense, mas não. Ele não queria interferência nenhuma da sua posição social no seu novo trabalho na codificação espírita. E aí ele assume esse codinome, né, Allan Kardec, que foi um nome que ele tinha tido algumas vidas anteriores na região celta, quando ele era druida, né? Então, o Espiritismo, ele vem abrir os olhos e os ouvidos, né? Os nossos olhos e os nossos ouvidos. O Espiritismo, ele não fala mais de forma figurada, nem cheio de alegorias, que pra gente é um pouco difícil, né? Ele levanta o véu, né, que foi intencionalmente lançado sobre certos aspectos ainda na época de Jesus. Mas ali naquela época esse véu já podia ser retirado. Então vem essa doutrina abençoada trazer a consolação suprema, né, atribuindo causa justa, né, e um fim útil a cada dor e a cada sofrimento nosso. E a gente só pode ter isso pela dedicação desse espírito, né? Imaginem o esforço que ele empreendeu para realizar a codificação. Gente, a codificação não caiu do céu na mão dele pronta. Foi um trabalho árduo, dedicação, um trabalho feito no mundo inteiro com não sei quantos médiuns, muita dedicação para chegar ao que a gente tem hoje, né? E a gente esquece, né? A gente nem se lembra.
né, do nosso codificador. E o terceiro homenageado da tarde, que também viveu o Ubuntu mais do que nunca, né? Um grande representante dessa filosofia africana. No dia 4 de outubro, nasce no planeta Terra, no ano de 1181, em Assis, na Itália, Francisco de Bernardone. Conhecido pelo mundo, ele ficou, né, como São Francisco de Assis. E carinhosamente aqui para os brasileiros é o nosso São Chico, né? São Chico, São Chiquinho, né, que é um fofo, né? Filho de uma família rica, poderosa, né, de comerciantes de tecido. E ele abandonou tudo pelos seus semelhantes, tudo. Viveu em profunda pobreza. Copiou Jesus. Ele tinha a sua túnica lá e a sua sandalinha, e mais nada. E a sua cuia de pedinte, nada mais. E só com isso, tão pouca possibilidade, ele fez tanta coisa. Tanta coisa ele fez que Dante Alighieri escreveu sobre ele uma frase e o comparou, né, com o sol. Ele diz assim, ó: um sol nasceu para o mundo. Francisco de Assis foi comparado a um segundo sol para o nosso planeta por Dante Alighieri. Somente com a sua sandalinha, a sua túnica. Temos tantas coisas, né? Se a gente fechar o olho e pensar tudo que a gente tem, e eu vou provocar vocês. Como temos vivido? Egocentricamente, egoístas, puro ego, ou coletivamente? O que temos feito com tantas dádivas de Deus? E nos desculpamos: não tenho isso, não tenho carro, não tenho aquilo, eu não tenho estudo, eu tenho muito estudo. Tudo é uma desculpa para nós. Francisco de Assis vivia ao relento. Bom dia, amigo sol. Boa noite, irmã lua. Conversando com os passarinhos à beira dos rios. Foi um dos maiores representantes de Ubuntu. Refletindo na conduta desses 3 aniversariantes do mês de outubro, né, nós podemos observar alguns pontos similares na vida deles, né? Busca pela verdade, determinação, dignidade, não violência, compaixão, concordância entre palavras e ações. Podemos dizer sem medo de errar que esses 3 entenderam e viveram o modo Ubuntu, abrindo mão do pessoal pelo coletivo. Eles foram exemplos para a humanidade, cumprindo os ensinamentos do maior dos exemplos, do mestre dos mestres. Esses 3 representaram fielmente Jesus, que por sua vez representou fielmente o Pai. E nenhum dos 4 decepcionou o Pai. Será que estamos decepcionando o nosso Pai? Fica aqui a nossa homenagem e a nossa gratidão a esses 3 seres, e claro, a Jesus, né? E que nós possamos entender que para sermos humanos, nós não podemos estar sozinhos. Mantenham os seus companheiros, mantenham os seus amores e os seus desamores, né? Porque todos fazem parte do teu aprendizado, da tua melhora, do teu crescimento. Que para sermos felizes, nós devemos conviver harmoniosamente com todos os
os seres à nossa volta. Todos os seres e todas as coisas. A natureza, os animais, as plantas, o nosso planeta. Nós temos que ter convivência e harmonia, com todas as coisas e com todos os seres. E que nós possamos definitivamente compreender que quando o outro é afetado, nós também somos afetados. Nós não vamos poder ser felizes, olhando o sofrimento alheio. Cada pequena coisa que acontece com o nosso planeta Terra, ou com o nosso irmão que está sobre o planeta Terra, reflete diretamente em nós. Portanto, só me resta dizer para vocês, hoje à tarde, Ubuntu. Obrigada.